Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi mais uma vez aqui. Hoje vamos tratar do segundo vídeo sobre a identidade nacional. A minha ideia era falar sobre Getúlio Vargas, mas eu não posso falar sobre Getúlio Vargas sem antes falar daquela que foi a maior força nacional nos anos 30 ali. Eu estou falando da AIB, o maior movimento nacionalista da história brasileira. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar explicando para vocês. Mas antes disso, já comenta, deixe seu like, compartilha e, muito importante, se inscreve no canal para fazer com que a nossa bolha nacionalista cresça cada vez mais. Bora pro vídeo então? AIB, Ação Integralista Brasileira. Este sim foi o maior movimento nacionalista de todos os tempos do Brasil. Acontece que foi praticamente riscado das páginas da história, sendo chamado de o fascismo brasileiro de forma pejorativa. Acontece que as pessoas que fazem esse tipo de narrativa fazem ou por má fé ou por ignorância, desconsiderando toda a importância que o integralismo teve tanto na formação da identidade nacional quanto no civismo, no patriotismo, na educação moral. E aí eles fazem uma relação que é o seguinte: o Plínio Salgado, que é o principal intelectual da AIB, ele vai em 1930 para a Itália. E a relação é o seguinte: se Plínio foi à Itália no momento em que o fascismo estava no auge, ora, o Plínio é fascista. Acontece o seguinte, que o Plínio ele vai à Itália de fato, mas ele não se encontra com Mussolini, ele não tem treinamento fascista, toda a simbologia do integralismo ele é construído bem depois, não tem relação com a viagem do Plínio, e também toda a doutrina integralista ela já estava nos escritos do Plínio antes dele viajar para lá. Nos anos 20 ele já falava na defesa da fé católica, no espírito nacional, já falava contra o comunismo, já falava contra o liberalismo individualista. E então, qual é a relação? De fato, há uma vera semelhança entre a simbologia e a estética do integralismo com a estética e a simbologia do fascismo. Porém, nem a estética e nem a simbologia foram construídas inspiradas no fascismo. Professor, está falando bobagem. Não, deixa eu provar para vocês. Acontece que surge outro teórico, e esse sim, ele vai ser importante para a construção simbólica do integralismo. Estou falando de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso ele foi um dos principais teóricos do integralismo e ele viaja para o Rio Grande do Sul em 1932 ou talvez 1933, dependendo da fonte. E quando ele chega aqui no Rio Grande do Sul, ele fica impressionado com o forte movimento nazi que tinha aqui no Rio Grande do Sul. Sendo que fora da Alemanha era o maior movimento nazi que existia em outro país. E ele fica muito chocado com isso e ele percebe que isso vinha ganhando força e também ele atenta para o fato de que era um grupo que tinha disciplina, tinha hierarquia, tinha a simbologia, tinha a farda, etc. E a partir desse pensamento ele chega à seguinte conclusão: se a AIB queria crescer e ser de fato um movimento de massa, ele precisava também construir a própria estética e a própria simbologia, mas o que? De forma a valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é do Brasil, um nacionalismo brasileiro com os nossos símbolos e a nossa estética. E a partir disso, então, que junto com Plínio e outros intelectuais, começa a construção da simbologia. O sigma, representando a unidade nacional, o Anauê, que é a cumprimentação, representando o espírito de fraternidade, significando você é meu irmão, e os camisas verdes representando a cor da mata brasileira. Então é daí que vem a simbologia. E esse movimento, a partir de que ele faz esse giro aí, ele se torna de fato muito popular, se torna gigante e se torna o maior movimento político que tinha naquele cenário. E por que esse movimento que era tão grande, tão forte, ele deixou de existir? Acontece que ele foi exterminado por Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas ele toma o poder em 1930, o Plínio ele não era um apoiador do Getúlio Vargas. No primeiro momento ele vai contra o Getúlio Vargas, só que ele passa a perceber que o Getúlio Vargas era um líder forte, capaz de trazer estabilidade para o Brasil e ainda combater o comunismo. Então ele passa a apoiar o Getúlio Vargas e também o integralismo posteriormente.
E eles começam a se usar mutuamente. O integralismo cresce apoiando o Getúlio Vargas e isso dá visibilidade, dá reconhecimento ao integralismo. E o Getúlio Vargas também se usa do integralismo para combater o comunismo na rua. Então ambos saem ganhando com esse apoio mútuo. Acontece que quando teria as eleições de 1938, o Getúlio Vargas começa a perceber que o Plínio estava se tornando muito popular. Não é arriscado dizer, sem medo de errar, de que o Plínio possivelmente seria o próximo presidente do Brasil, porque ele era o líder mais popular na época, tendo o maior movimento político. E aí o Getúlio Vargas vai dar o golpe de Estado em 1937, a partir do quê? A partir de um documento falso chamado Plano Cohen, que foi um documento feito pelo Mourão Filho, era um documento falso, apenas um exercício interno da AIB, e o Vargas usa desse documento para dar um golpe de Estado, justificando que existia uma ameaça real de comunismo aqui no Brasil, do comunismo tomar o poder. E aí, a partir daí, ele cancela as eleições e dissolve todos os partidos políticos, proíbe todos os partidos políticos. E também proíbe a AIB, que era o maior partido político. A AIB vai se sentir traída, e aí tentam dar um golpe em 38 e tirar o Vargas do poder, mas falham miseravelmente, e esse então é o fim do integralismo. E aí muitos desses que tentaram dar o golpe ou foram mortos, ou foram presos, ou foram exilados, e o Plínio ele acaba buscando refúgio em Portugal. E aí em 45, quando Vargas cai do poder, ele volta para o Brasil, só que ele não consegue mais ter a mesma popularidade. Por quê? Porque o Vargas é que era o líder popular da época com o trabalhismo, e também o Vargas ele aproveita do discurso do civismo e do patriotismo, ele pega esse discurso para ele, e aí sim ele de fato se consolida como o líder mais popular na época. E o Plínio ele tenta fundar um partido novamente, mas não consegue mais ter o mesmo alcance. Além disso, o nacionalismo, que havia perdido a Segunda Guerra Mundial, agora era considerado um tabu. E é assim que a ação integralista não conseguiu mais se reerguer. O Plínio depois ele vai apoiar a Marcha da Família e o golpe de 64, depois ele vai se eleger deputado e morreu em 75, aos 80 anos. E o integralismo ele nunca mais conseguiu de fato ter força. Também, em grande parte, graças à narrativa da esquerda, de colocar esse movimento como um movimento fascista brasileiro, sempre de forma pejorativa, desconsiderando, né, toda a importância na construção da identidade nacional, do civismo, etc. Porque não era interessante para a esquerda ter um movimento nacionalista de direito popular, defendendo justiça social, defendendo um Estado forte, defendendo a fé e defendendo a família, porque aí só sobraria à esquerda o quê? As pautas progressistas. E isso não é interessante para a esquerda. Por isso toda a desconstrução do movimento nacionalista brasileiro de direita. É isso então, pessoal. Esse foi meu vídeo. A terceira parte, então, daí eu vou falar sobre o Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.